Bom, galera, eu vou começar então falando para vocês de uma forma mais detalhada a minha estratégia nutricional. Eu só sei que isso vai dar certo, o que eu quero, ou atingir o meu objetivo dentro desses 3 meses, é porque eu tenho um plano, tá? Um plano muito claro. Ó, tá tudo aqui. O que eu vou fazer na minha estratégia nutricional? O que eu vou fazer em janeiro? Quantas calorias? Quais são os meus macros em fevereiro? Em março? Qual vai ser minha estratégia de treino? Qual é a progressão de intensidade que eu vou fazer? Qual vai ser o split que eu vou utilizar? Como que eu vou fazer esse split na semana? Quais serão os exercícios que eu vou fazer durante esse período de 3 meses? Qual vai ser a minha estratégia de suplementação e o porquê ela faz sentido nesse momento? O que eu vou fazer de soroterapia? Qual é a concentração que eu vou fazer da soroterapia? Quais são as minhas suplementações? Por que razão que faz sentido eu utilizar esse tipo de suplementação e a minha estratégia de otimização metabólica? Então, as pessoas querem só falar assim, eu quero estar magro daqui a 3 meses, ou quero emagrecer, ou quero botar o shape. Se você não tiver um plano claro na sua cabeça, as chances de você falhar ou desistir no caminho são altíssimas. A diferença é essa, você não abre um negócio de sucesso sem antes ter um plano de negócios, né? Então é a mesma coisa para você. Eu falo que a partir do momento que eu escrevi isso, eu considero isso como um contrato comigo mesmo. A partir do momento que eu assinei esse contrato comigo mesmo, cara, esquece. Eu não vou falhar. E aí as pessoas falam assim, mas você é muito focado, ou eu queria ter esse foco seu. Cara, você tem que pensar o seguinte, se você não está disposto a seguir algo que você não precisa mostrar isso para ninguém, eu não preciso provar para ninguém isso, é para mim mesmo, e você não conseguir cumprir com isso, fica muito difícil de você conseguir se comprometer e atingir o seu objetivo em outras áreas da sua vida. Então, comece com você mesmo, assinando um contrato com você mesmo, detalhe todas as cláusulas desse contrato, assina e fala assim, cara, é isso que eu vou fazer. Então, só para vocês terem aí talvez uma mudança de mindset quando vocês tiverem o desejo de fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, quiserem atingir qualquer objetivo estético ou de treino ou de alimentação, que é o que todo mundo acaba penando. Minha estratégia então é nutricional. Eu coloquei aqui. O que vocês precisam entender sobre a recomposição corporal, tá? Então, ela nada mais é do que você fazer fases dedicadas. A diferença é que você não provoque uma desregulação na sua proporção de massa magra e massa gorda. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu não vou sair de uma dieta hipercalórica e ir direto para uma fase de dieta hipocalórica. Então, eu estou em bulking, meu objetivo é ganhar massa muscular. Aí o cara vai lá e come caloria adoidado. Aí depois o cara faz isso por 3 meses, vira um pão amassado, e aí depois no mês seguinte ele já se coloca em 1.000 calorias, 1.500 calorias a menos do que ele estava comendo. É óbvio que você vai ter uma desregulação e você vai sentir fome pra caramba, você vai perder massa magra, você vai ter diversos malefícios de você fazer esse tipo de estratégia. Então, a recomposição corporal, o foco dela, a base dela é fazer com que você não destoe muito a sua proporção de massa muscular e massa gorda. Quando a gente fala você precisa ter uma fase dedicada, é que você sim está disposto que, por exemplo, na sua fase de superávit, você tenha uma desproporção da sua massa gorda para a sua massa magra. Normal. Só que isso não se distancie uma da outra. E quando você tiver numa fase de perda de gordura, você tem assim uma diminuição da sua massa gorda, mas consequentemente você vai também perder um pouco de massa magra e você está ok com isso, tá? Desde que isso não fique tão desproporcional assim. Então, isso é muito importante vocês entenderem.
Para eu chegar nessa fase de ficar 3 meses em déficit, eu comecei esse plano lá atrás, em julho de 2002. Então, julho, agosto e setembro, eu fiquei em uma fase de ganho, de superávit calórico, onde minha dieta começou em torno de 3.600 calorias e chegou até 4.100 calorias. Quando eu terminei em setembro, eu passei outubro, novembro e dezembro numa dieta de manutenção, ou seja, eu não estava querendo nem ganhar peso e nem perder peso. O que eu estava querendo fazer? Com que o meu corpo se acostumasse com aquele meu novo peso, que era 96, 97 quilos. Uma vez que você passa por essa fase de manutenção e aí você desce um pouco as suas calorias, eu estava em torno aí de 3.600 calorias, naturalmente você acaba perdendo um pouco dependendo do seu biotipo, né? Tipo, eu tenho tendência a perder peso muito fácil, então eu já caí aí por uns 95, 94, que não era o objetivo. Meu objetivo era manter, talvez eu deveria ter mantido uma caloria um pouquinho mais alta, só que, de novo, você está forçando caloria no seu corpo. Você não quer comer e você precisa comer. Então é muito difícil isso, mexe muito com o seu psicológico, além de você perder a sua estética, mudar a sua estética drasticamente, tá? Então, eu falei tudo isso porque agora é a mesma coisa. Eu não vou sair de 3.600 calorias e ir para 2.000 calorias, que é o que eu vou fazer em março. Porque a chance de eu perder toda a massa magra que eu conquistei no meu superávit é alta. Então você faz isso de uma forma gradativa e programada, tá? Então, para vocês entenderem, em janeiro eu estava em 3.200 calorias, ou eu estou em 3.200 calorias. Sendo que dessas 3.200 calorias, 404 gramas são de carboidratos, 72 gramas são de gordura e 235 gramas são de proteína, tá? Para vocês fazerem a proporção de vocês, é só você, em déficit calórico, a sua proteína ficar em torno de 2,5 gramas por quilo corporal. Então isso eu fiz vezes 94, que foi meu peso, e deu 235. A minha gordura, eu fiz o meu peso corporal vezes 0,8, que deram 72 gramas. E o restante das calorias que sobraram, eu coloquei de carboidrato. Como que você faz isso? 235 gramas de proteína vezes 4, que é a caloria da proteína, você acha as calorias provenientes da proteína. 72 gramas de gordura vezes 9, que é a caloria da gordura, você acha as calorias, faz essa soma. Se eu queria 3.200 calorias, eu subtraí esse valor e eu chego num valor de caloria e divido isso por 4 para eu achar meus carboidratos. Prometo que a Bárbara vai tentar colocar todas essas continhas aqui para fazer sentido na sua cabeça, tá? Mas só para vocês entenderem o grau de detalhe que eu tenho na minha cabeça de cada mês. Uma vez que eu passei isso em janeiro, em fevereiro, então daqui 4 dias, a gente vai entrar, eu já vou descer para 2.700 calorias, ok? Então eu desci de 500 e 500. Eu comecei em 3.600 lá de manutenção, desci só 400 calorias. Agora que o meu corpo já está entendendo e eu não vou sofrer tanta fome, eu já estou sendo um pouquinho mais agressivo e descendo de 500 em 500 calorias. Então de 3.200 eu fui para 2.700, ok? Em fevereiro. Então fevereiro, como ficou meus macros? Vocês vão ver que a proteína não muda muito, tá? A gordura vai descendo um pouquinho e o carbo muda pra caralho, tá? Então, por exemplo, a minha proteína continua em 235, a minha gordura desce 10 gramas, então desceu para 60 gramas, e meu carboidrato já desce para 370 gramas, tá? Então, já tem uma diminuição aí considerável de macro, tá? Ou de carboidrato. Em março, eu desço mais 500 calorias, então de 2.700 eu vou para 2.200 calorias, sendo 200 gramas de carboidrato, 50 gramas de gordura e 240 de proteína. Vocês vão ver que eu vou aumentando um pouquinho a proteína, mais para eu tá no lado seguro para eu não entrar em catabolismo muscular e eu ter proteína suficiente para o meu corpo aderir, beleza? E aí que eu falo, ou seja, 2.200 eu já te falo, galera, eu vou estar na capa, tá?
E aí no final a gente entra em 10 dias de protocolo de sal e desidratação, tá? Então isso pode ser entre 10 a 15 dias dependendo aí do seu nível, de quanto você aguenta sofrer, tá? Então aí eu já só desço 200 calorias, então de 2.200 que eu estava em março eu vou para 2.000 calorias. 2.000 calorias sendo 150 gramas de carbo, então isso hoje em dia com 3.200 é a minha quantidade que eu preciso consumir pré e pós-treino, só para vocês terem uma noção, tá? Nessa época vai ser a minha quantidade de carboidrato no dia inteiro, tá? Então 150 gramas de carboidrato, 40 gramas de gordura, então eu desci mais 10 gramas de gordura e eu subi 20 gramas de proteína, para realmente, é uma fase onde você vai entrar em catabolismo muscular, tá? Principalmente que eu não vou estar tendo nenhuma ajuda de fármacos, eu preciso subir um pouco essa proteína para eu não correr tanto esse risco, diminuir a chance, ok? Então, 260 gramas de proteína. Então, recapitulando, janeiro eu fiquei em 3.200 calorias, fevereiro 2.700, março 2.200 e ao final ali nos 10, 15 dias é cara de caveira, 2.000 calorias. Bem provável que eu e o Marcos vamos tentar fazer outra sessão de foto para a gente ter isso, para obviamente divulgar nosso trabalho, que é basicamente isso, construir corpos e te deixar o melhor corpo possível, tá? Então essa é a minha estratégia nutricional. Espero que vocês tenham entendido. Vou tentar colocar o máximo aqui de lettering para vocês irem acompanhando isso e não ficar um vídeo tão maçante. Mas é isso.